Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica no Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola. Fora do Baralho, edição extra dos ouvintes, hoje com a Susana Peralta, a nossa economista, a responder às perguntas que recebemos através do e-mail foradobaralho@observador.pt. Temos reforma laboral e uma sugestão, um novo tipo de contrato de trabalho. Uma das perguntas é sobre isso, já lá vamos. Primeiro, vamos andar de helicóptero, Susana, metaforicamente, até porque os helicópteros de que estamos a falar, de que vamos falar, são para emergência médica. É que o nosso ouvinte, Carlos Sousa, que faz questão de dizer que é um ouvinte assíduo do Fora do Baralho, lembra aqui o programa da semana passada em que referiste os novos helicópteros anunciados pelo Governo que só poderiam aterrar no Hospital de Braga, no heliporto de Braga, mas o Ministro da Defesa afirmou que os equipamentos militares estão excluídos da vertente civil e que a Autoridade Aeronáutica Nacional já certificou estes helicópteros para aterrarem em vários outros locais. E então este ouvinte quer perceber se podem ou não aterrar nos locais indicados estes helicópteros, e os locais indicados aqui, do que eu depreendo, diz-me se tu também, é nos heliportos hospitalares, que é o que está aqui em causa. Pois, eu queria agradecer ao Carlos Sousa, não só por ser nosso ouvinte assíduo, mas também por esta pergunta. Aquilo que eu percebi é que os helicópteros foram encomendados para emergência hospitalar e que, de facto, do ponto de vista da emergência hospitalar, até por sucessivos atrasos nas obras que eram necessárias nos heliportos dos hospitais, sucede que o único heliporto que está preparado para receber este tipo de helicópteros em específico era, de facto, o de Braga. Daquilo que me pareceu, da minha leitura do desmentido do Ministro, o que ele vem dizer é que os helicópteros estão certificados para aterrar em 25 heliportos, peço desculpa, durante o dia e em 18 durante a noite, mas o Ministro parece-me que houve aqui uma escolha de palavras cuidadosa, porque de facto há muitos heliportos no país que não estão num hospital. E, portanto, é evidente que os helicópteros podem aterrar em vários sítios, certamente poderão, mas não para a finalidade para a qual foram comprados, ou em todo caso não para fazer face aos problemas de subdotação do INEM em meios. Pronto, isso parece-me que é compatibilizável deste modo, não é? São compatibilizáveis deste modo as minhas afirmações e as afirmações do Ministro Nuno Melo. Depois outra coisa que aqui o Carlos Sousa pede é dizer que gostava que nos próximos programas que no fundo nós esclarecêssemos se podem ou não aterrar nos locais indicados, mas quer dizer, nenhum de nós aqui no Fora do Baralho é especialista em aeronáutica, portanto o nosso papel enquanto, enfim, comentadores, que as pessoas que temos o privilégio de ser ouvidos por pessoas interessadas como o Carlos, é ler as notícias, é certificar-nos de que as notícias vêm de uma fonte credível e depois, enfim, comentar com base nas notícias. A mim o que me preocupa enquanto economista é o desperdício de dinheiro público quando se vão comprar helicópteros para fazer face a uma necessidade urgente do ponto de vista do socorro médico, que é algo absolutamente essencial, que pode salvar vidas, e depois se vem a verificar que essa aquisição de helicópteros acaba por não cumprir a sua função. Como economista, isso é a parte que me preocupa. Para certificar se os helicópteros podem ou não podem aterrar neste ou naquele heliporto, que tipo de obras é que os heliportos têm que ter para poder receber este ou aquele equipamento. Quer dizer, isso tem que ser os engenheiros a responder a isso, não podemos ser nós. Portanto, eu acho também que é importante nós aqui separarmos as coisas, e eu, aliás, queria aqui chamar a atenção que ainda aqui há umas semanas eu também tinha escolhido como naipe, parece que eu ando um bocado obcecada com esta emergência médica, aquela questão da nova agência
da emergência médica, Sim. que eu tinha lido na RTP, portanto que à partida não havia nenhuma razão para a fonte não ser credível, pois a própria RTP Do INEM passar retirou. à ANEM, não era? Exatamente, a Mas RTP não se retirou a verificou. notícia. Eu na semana seguinte reconheci que tinha dado um naipe com base numa notícia que aparentemente não se veio a confirmar, enfim, que seria falsa. E portanto nós temos esse cuidado. Agora, nós não somos sabe tudo, não é? Não podemos estar nós a certificar, a perceber para que é que estes helicópteros servem, mas era bom até, pode ser que haja aí outro ouvinte que nos esteja a ouvir e que queira entrar em contacto connosco, que perceba deste assunto e que possa numa próxima sessão de perguntas, não necessariamente comigo, continuarmos este diálogo, que eu acho que ele é importante. E obrigada, Carlos. Fica esse desafio também para os nossos ouvintes. Agora a pergunta do João Torres sobre a lei laboral, a reforma que o Governo quer fazer. Ele gostaria de saber se ter um sistema de contrato de trabalho dual não seria uma solução viável e talvez preferível. E tentar aqui explicar ao ouvinte. As empresas seriam obrigadas a fornecer duas tipologias de contrato de trabalho, com mais segurança, benefícios e mais proteção de despedimento, e um contrato mais flexível que não assegurasse tantos direitos, onde o despedimento fosse mais fácil. O que é que isto te parece? Não, eu agradeço também ao João Torres esta discussão, que é uma discussão interessante, mas a meu ver isso é o que já acontece, ou seja, de facto as empresas já oferecem dois tipos de contrato de trabalho. Na generalidade das empresas, não em todas, coexistem funcionários, trabalhadores e trabalhadoras que têm um contrato de trabalho, enfim, permanente, não é? Portanto, têm uma relação permanente de trabalho com aquela empresa, e depois há pessoas que estão em contratos temporários, e depois há ainda os prestadores de serviços, não é? Que são pessoas que passam recibo verde. Mas este ouvinte quer olhar aqui, portanto, a ideia seria adaptar a proteção das necessidades às necessidades específicas das famílias através de um mecanismo de mercado. Isto porque, por exemplo, famílias que têm filhos, ou quando o contrato é para um jovem, enfim. Pois, o problema é que na prática eu percebo a ideia do João Torres. Portanto, isto já existe. O que não existe da proposta do João, ou da ideia que o João traz aqui ao debate, é esta decisão depois do trabalhador, quando no fundo se junta à empresa, pode dizer, olha, eu quero ir para este mecanismo que está aqui, para esta possibilidade de contrato permanente, ou então eu quero ir para esta possibilidade de um contrato mais flexível, que não assegura tantos direitos e onde o despedimento fosse mais fácil. A maior parte dos trabalhadores, é verdade que há pessoas que preferem, por exemplo, ter uma situação de recibos verdes, onde tem uma maior gestão do seu tempo. Não é de excluir que essas pessoas existam no mercado do trabalho, ou que inclusivamente trabalhem em diferentes empresas e que tenham essa preferência por essa flexibilidade. E, aliás, há muitas pessoas a recibos verdes, que são, por exemplo, profissionais liberais, e essas pessoas escolhem esse tipo de vida. Portanto, essas pessoas existem. Agora, no contexto das empresas, a maior parte dos trabalhadores que estão nesta situação, como citando o João Torres, um contrato mais flexível, que não assegurasse tantos direitos e onde o despedimento fosse mais fácil, essas pessoas querem todas, ou quase todas, passar ao tipo de contrato sugerido pelo João, que é um contrato com mais segurança, benefícios e mais proteção do despedimento. E, portanto, a não ser que houvesse aqui uma compensação salarial que fosse ao contrário daquilo que nós observamos na realidade, que era este contrato mais precário oferecesse um maior salário e a pessoa tinha essa compensação, pensava, olha, posso ser despedido a qualquer momento e tenho aqui uma situação mais flexível, mas ao menos estou a ganhar mais. Ninguém quer, quer dizer, a percentagem de pessoas que ia querer este tipo de contrato não seria completamente irrisória. Portanto, é aqui onde me parece que há uma limitação nesta sugestão do João, e que eu não estou, ou então não sou eu que não estou a perceber, e estou disponível para continuar esta discussão com o João. A contactar-nos, João. Agradeço João Torres, porque o João diz, eu quero que isto sejam os economistas do baralho a responder, que éramos eu ou o Luís, mas de facto aqui a pergunta é, sim, mas quantos trabalhadores é que não queriam passar da situação com menos direitos para a situação com mais direitos? O que é que nós vemos verdadeiramente no debate? Quando nós olhamos para as reivindicações dos trabalhadores, o que é que eles querem? Querem mais direitos, e portanto esta ideia de que seria possível as empresas estarem numa situação quase passiva e dizer, eu tenho aqui o contrato de um tipo e o contrato do outro tipo, e que os trabalhadores escolhiam aquele que mais lhes convinha, o problema é que eles todos iam querer, ou quase todos iam querer a tal situação mais estável, e aí são as empresas que não querem, porque as empresas não querem oferecer essas situações estáveis a todos os tipos de trabalhadores, porque ficam com menos flexibilidade para ajustar a sua
mão de obra, enfim, a flutuações do mercado, porque também muitas vezes há uma lógica até de poder na partilha dos proveitos económicos de uma atividade económica que leva a que de facto enfim, os donos das empresas ganhem. Não é só a busca da flexibilidade que eles têm, é evidente, há também uma busca de poder e esse poder permite aos donos das empresas retirarem, por assim dizer, ou extraírem para si mesmos o maior benefício do conjunto dos benefícios económicos que são gerados dentro de uma empresa e, portanto, isto é uma visão do João que eu acho que na prática ia embater nessa resistência das empresas de cada vez que viessem quase todos os seus trabalhadores a dizer, olha, eu afinal prefiro o contrato mais estável, com mais direitos. Bom, é uma reflexão que deixamos aqui, aliás, trazida até por um ouvinte, o João Torres. Já sabe, podem enviar também as suas perguntas, temas para debate, críticas. Os nossos sazes respondem a tudo para foradobaralho@observador.pt. Susana, obrigada. Estamos de volta na próxima sexta-feira, depois das 7 na Rádio Observador, sempre em podcast. Obrigada, Vanessa. Bom fim de semana. Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica no Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola.